E eu já quero começar falando de um dos principais assuntos que tem dominado as últimas semanas e que hoje traz mais repercussões. O governo do presidente Donald Trump voltou a fazer ameaças ao Brasil. Numa publicação no X, o subsecretário norte-americano Darren Beattie afirmou que as consequências foram impostas contra o Supremo Tribunal de Moraes. Eliseu Caetano, eu saio de férias e espero voltar na paz, mas há uma avalanche de acontecimentos, logicamente envolvendo Estados Unidos também. Bem-vindo, meu amigo, conta mais essa. Boa tarde para você. Não habemos paz, Evandro Cini, não habemos paz. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos aí na bancada e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da TV Brasileiro 3 em 1. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos. Agora, Cini, percebi que suas férias foram boas, hein? Tá bonitão, a cor da pele, a tonalidade. Percebi que foi pra praia que o senhor foi, hein? Acho que aproveitou lá com as suas meninas. Ei, que coisa boa. Um dia eu tiro férias. Alô, Carlos Aros. Também quero férias, viu? Agora, é maluco. Vamos pra essa notícia. Vai. Vocês gostam. Tem trabalho em Miami, mas eu tenho direito às férias também, viu? Mas vai dar tudo certo. Mas olha, por onde não tá tudo certo é nas relações envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, no âmbito comercial e no âmbito político. Evandro, a gente acompanhou ao longo aí das últimas semanas o tarifaço imposto por Donald Trump a pelo menos 23 países do mundo, 23 parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. O Brasil não foi o único, ele foi o mais taxado, com 50%. E nesse dia, o Donald Trump fez uma carta escrita à mão, assinada por ele, enviada ao homólogo Luiz Inácio Lula da Silva aí no Brasil. Essa carta continha um trecho que eu chamo a atenção e eu quero que os nossos colegas anotem aí. Donald Trump falou que se houvesse réplica, que ele faria uma tréplica. Ou seja, a taxa de 50% poderia virar 100% se o Brasil retaliasse os Estados Unidos. Fato esse que ficou decidido hoje. Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta uma lei chamada de Lei da Reciprocidade Econômica, permitindo que o Brasil formalmente adote sanções contra países que adotem medidas consideradas unilaterais ou discriminatórias contra a economia brasileira. Isso vale para os Estados Unidos e para todos os outros, mas atinge em cheio quem? Os Estados Unidos. E daí, por causa disso, nós temos até um trecho separado desse post que você falou agora na chamada, porque um subsecretário dos Estados Unidos, um cargo altíssimo, importante por aqui, tirou um trecho dessa carta, retirou um trecho dessa carta e fez uma postagem nas suas redes sociais, que, aliás, essa postagem foi repostada por todo mundo, viu? Dizendo o seguinte: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes, chamando Moraes de dono da corte, e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, mais uma vez citando no âmbito político, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos acompanhando de perto. Finaliza com uma mensagem clara e direta ao judiciário brasileiro e ao governo brasileiro. Os Estados Unidos estão de olho, acompanhando de perto todas as movimentações políticas, comerciais e jurídicas que têm sido tomadas, que têm sido feitas aí no Brasil. É claro que isso foi o suficiente para acender ainda mais a fogueira já existente entre os dois países, Evandro. E como você bem falou quando me chamou, isso parece e promete não ter fim, pelo menos não tão cedo. Por enquanto que acompanhamos é uma escalada, né, Eliseu Caetano? Obrigado por enquanto. Se tiver novidades aí, meu amigo, vá me chamando. Já quero trazer aqui o debate para os nossos amigos que estão aqui no estúdio. Alan Gani, como é que você avalia a maneira como Donald Trump e seu governo têm conduzido essa situação? Muitos criticam o fato de haver uma mistura de política com questões econômicas para uma possível punição ao Brasil, mas o que há, por enquanto, é sinalização de escalada e não de articulação ou de se chegar a um caminho comum. Exatamente, Evandro. Aliás, não é novidade, né? O governo Donald Trump sempre deixou muito claro, goste ou não, que as tarifas protecionistas não são utilizadas apenas para questões comerciais, mas são utilizadas para questões políticas, geopolíticas, sobre direito de propriedade, supressão salarial, dumping, etc. Isso é facilmente verificável
por declarações do Scott Bessent. Agora, vai ficando cada vez mais claro que, de fato, os Estados Unidos utilizam essas tarifas como um instrumento de pressão para atingir os seus objetivos. E é claro que aí, relacionado à Suprema Corte aqui no Brasil, não tem muito o que fazer, porque a decisão não depende do presidente Lula, e sim do próprio Poder Judiciário, Evandro. Agora, Bruno Musa, ali naquela mensagem do subsecretário, ô Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo, meu amigo, boa tarde para você, que saudade. Tenho que falar aquela história, né? Nada mais longa do que as férias dos outros e nada mais curta do que as nossas férias, né? Muito boa tarde. Que bom voltar com o nosso ditado popular do nosso mineiro preferido. Zé, já te chamo aí. Agora, Bruno Musa, uma questão que me chamou a atenção também nessa conversa foi o fato de o subsecretário americano citar um Supremo Tribunal Federal... Não, Supremo Tribunal de Moraes. Que tipo de, digamos, tempero provocativo que isso traz para essa história, no teu ponto de vista? Bom, vamos lá. Para mim, não é nem uma indireta. É uma direta com tudo isso que está acontecendo. Desde a semana passada, a gente tem falando, e isso independe do espectro político de cada um, que essa decisão de Donald Trump, ela tem, obviamente, um cunho político. Mas, no meu entender, tudo isso tem sido muito vantajoso para o Donald Trump colocar os interesses americanos à frente, usando tudo isso que está acontecendo no Brasil, essa briga esquerda-direita, usando isso como ponte, como meio, para colocar as tarifas que, segundo ele, são positivas para os Estados Unidos ou necessária para uma arrecadação para ele poder continuar com o corte de impostos. Afinal de contas, o déficit americano continua crescendo e a dívida ultrapassa os 37 trilhões de dólares. Então, enquanto a gente vê uma discussão que parece muito mais ideológica aqui dentro, tomando conta do país, o caminho me parece muito mais livre para o Donald Trump usar tudo isso como meio e continuar impondo os seus próprios interesses, esse sim, como presidente americano, para os Estados Unidos em primeiro lugar, que é isso que, enfim, se espera de alguém que governe cada um dos países. De novo, concorde ou não com as tarifas. Vamos lidar com o fato. O fato é que essa tarifa existe e a gente precisa lidar com ela. E essa briga tende a ser muito mais vantajosa para os Estados Unidos do que para o Brasil se nós intercedermos e entrarmos adiante. E, obviamente, um desses meios é o próprio Superior Tribunal Federal, que, na figura do Alexandre de Moraes, segundo os Estados Unidos, tem interferido na justiça americana, em cidadãos americanos e empresas americanas, colocando censura nelas. Agora, temos que ver as consequências disso. Agora, Piperno, você entende que o presidente Donald Trump e sua equipe teriam a condição ou a possibilidade ou o direito de opinar sobre a maneira como o Supremo Tribunal Brasileiro funciona? Bom, eu acho que mesmo um estagiário de direito internacional conseguiria, do ponto de vista legal, derrubar qualquer tipo de argumento usado pelos Estados Unidos até aqui. Ocorre que essa não é uma batalha, digamos, legal, não é uma batalha que vai ser resolvida nos tribunais. O governo americano imagina ganhar essa batalha pelo uso da força. Ainda bem que caiu de moda aquela coisa de golpe militar estimulando e instigando as elites locais para cumprir aquilo que nós entendemos seja o mais favorável para os nossos interesses. Então isso não vai mais acontecer. Então se substitui esse uso da força pela utilização das tarifas. Agora vejam, isso sem dúvida nenhuma está também estimulando negociações entre outros países e outros blocos. Hoje mesmo saíram dados aí sobre comércio exterior da China no primeiro semestre. A China bateu um recorde em matéria de superávit comercial. São mais de 580 bilhões de dólares apenas no primeiro semestre, um país que cresceu mais de 5% no segundo trimestre. E a economia americana? A economia americana, por enquanto, não teve um primeiro semestre para comemorar. Olha, pessoal, eu só quero trazer aqui uma informação para vocês que acaba de sair. Bruno Pinheiro mandou aqui no nosso grupo da redação que André Janones, deputado federal, foi suspenso por 90 dias. Houve 16 votos favoráveis para isso. Já há ali uma decisão da comissão que a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho, mas então a Câmara, a partir da mesa, defende que Janones seja suspenso por 90 dias por conta de uma situação
situação envolvendo possível quebra de decoro parlamentar na última semana, durante uma audiência em que ele acabou batendo boca com deputados que são da oposição hoje no país. Já já a gente vai trazer mais informações sobre isso para você, mas Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essa situação e sobre os recados diretos que têm sido enviados por Donald Trump e seu governo, agora também nesta semana. Bem-vindo. Pois é, obrigado. Vários recados estão sendo colocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo filho dele lá nos Estados Unidos, né, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, e agora, mais diretamente, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui existe uma grande resistência, inclusive da oposição, de admitir que se trata realmente de um veto, de um embargo político, muito mais do que jurídico, comercial, né? E essa carta de Donald Trump não é nem um recado, é uma definição concreta de que se trata de um embate político. Não se pode discutir a economia exatamente por isso. Me informa agora aqui o senador Nelson Trade, o Nelsinho Trade, né, de que o Senado entrou nisso aí. Aprovou na Comissão de Relações Exteriores, né, uma proposta para levar aos Estados Unidos pessoalmente um grupo de trabalho do Senado, em nome do Senado Federal Brasileiro, vai aos Estados Unidos. E me diz aqui também representantes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, de que apoia esta proposta. Então, a ideia hoje discutida e aprovada na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, portanto, levando a Washington a posição oficial do Senado, mostrando exatamente isso, de que por aqui os poderes funcionam, que por aqui o Supremo Tribunal Federal, como lá nos Estados Unidos, aliás, o Constituinte foi beber na fonte dos Estados Unidos, é um Supremo muito parecido, inclusive é como se chega ao Supremo e tudo, né? Mostrando que há uma independência e não existe nenhuma possibilidade do presidente Lula chegar lá e dizer, Supremo, pare com esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas interessa ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro dizer que pode, e, enfim, e manter esse debate ainda. Portanto, a situação é a seguinte, a indústria e os senadores de centro e até alguns de oposição dizem que querem definir isso estrategicamente de forma prática, de forma racional e não correr para esse lado político. Mas está difícil, porque o próprio Donald Trump e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro insistem nesta marcha. Exatamente, Zé Maria Trindade. Inclusive, a gente tem aí uma fala do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, nessa audiência pública da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Vamos acompanhar, porque ele fez críticas duras a Donald Trump. Mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. Mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso... Nada aí, estava repetindo novamente o que ele falou, ele acabou entrando também na tua fala, exatamente porque você mencionou esse tema, Zé Maria Trindade, mas a gente percebe uma fala bastante contundente. Alangani, você entende que o senador tem razão, que se há problemas internos, que eles sejam resolvidos então dentro de casa e não buscando auxílio de outro país, como os Estados Unidos? Olha, eu estou completamente de acordo com a posição do senador Hamilton Mourão, me parece uma posição absolutamente racional. Eu entendo que há muita injustiça contra Jair Bolsonaro, uma perseguição política, mas isso não vai ser resolvido com um tarifaço, né? É inócuo, isso não altera a realidade. Você concorda, Bruno Musa? Eu concordo também que há essa injustiça, eu concordo que o tarifaço não será para facilitar ou mudar a decisão que teremos a respeito de Jair Bolsonaro, se ela vier a se concretizar. Mas eu acho que, e repito, que tudo isso está sendo usado como meio para satisfazer os próprios desejos de Trump de inserir a tarifa. Então, eu acho que a gente tem que olhar sob o ponto de vista deles. E, claro, eu concordo também com o Mourão, mas se o Brasil tomou decisões que interferem a vida de cidadãos e empresas americanas, é claro que eles vão reagir, concordemos ou não.